Mateus 18, verso 12 ao verso 14. Aleluia. Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glimaldo está aqui? Pede para ele vem entoar uns louvores aqui enquanto a palavra de Deus prossegue aos nossos corações. Aleluia. Vamos lá. Agora você, por favor, eu tenho certeza que você já o fez, mas só relembrando, desligue-se lá de fora e ouça só o que Deus tem a dizer a você. Amém? Ouça só o que Deus tem a falar ao seu coração, em nome de Jesus. Aleluias. Seni, eu acho que você não vai participar do aniversário da igreja, não, hein? Que bom! Glória a Deus! Que bom! Né? Esse é um presente para a ICD, é mais um presente, né? Que o Pai envia para a ICD. Aleluia, Jesus. O que acham vocês, diz o Senhor Jesus Cristo aí? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Diga amém. Amém. Aleluia. Tome o seu assento. Tome o seu assento. Glória a Deus. Que o nosso Deus e Pai fale ao nosso coração poderosamente essa noite, usando a sua palavra, porque esse é o maior meio de comunicação dele com os seres humanos, com os seus filhos nesta terra. É o meio de comunicação pelo qual o Espírito Santo fala aos nossos corações. É pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. Amém? Pelo cânon bíblico. A veracidade dessas palavras são espetaculares. É espetacular entender e saber que essa palavra é a única verdade absoluta sobre esta terra. Amém? Tenha sempre a Bíblia como a verdade absoluta para o seu viver. Entenda sempre que a Bíblia é a resposta para a sua vida nessa terra. Tudo que você necessitar, tudo que você precisar, a palavra de Deus tem a resposta para você, tá bom? Viva por ela, viva pela fé e não por vista. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero ministrar essa mensagem partindo de Ezequiel, no capítulo 34. Ezequiel, no capítulo 34. Nós vamos pegar alguns versículos, porque o capítulo é grande, embora o capítulo todo fale sobre este assunto. Oh, Jesus. Posso ouvir a sua voz. Oh, Jesus. Aleluia. Meu Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, Jesus. Conduz os povos até os lugares certos, para que ouçam a tua voz. Tantas vozes de engano sobre essa terra, Senhor. Tantas vozes de engano, dispersando os seus filhos pela terra.
dispersando as suas ovelhas. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Oh Jesus. Ezequiel 34, verso 8. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Amém? Deus está colocando uma responsabilidade sobre o meu coração e sobre o seu coração. A mim Ele já pôs essa responsabilidade há muitos anos atrás, quando eu ainda nem entendia o que era apacentar um rebanho. Há muito tempo atrás eu nem sabia o que seria, não sabia quem seria eu, tinha os meus sonhos meramente humanos, e não entendia que Deus tinha planos para a minha vida, tinha planos para um caminhar meu com Ele. E um dia Ele me fez entender, e Ele esclareceu o meu coração, e Ele trouxe clareza da sua palavra, e me convocou para ser um dos mensageiros dele sobre essa terra, me convocou para ser um dos anjos, mensageiros dele, sobre este planeta. A ele me conferiu um pequeno rebanho, e disse ao meu coração que eu devia apacentá-lo com amor, sem nenhum tipo de interesse, pois ele me fez entender que eu fui chamado para apacentar para ele, e não para mim mesmo, que eu não deveria comer a comida deste rebanho, que eu não deveria tirar a gordura deste rebanho, e sim engordá-lo cada vez mais com o pão da vida, para que em seu tempo, cada um por si só produza bons frutos, e alcancem também outras ovelhas que ainda estão dispersas sobre a terra. Eu entendi, eu tenho vindo até aqui, declarando ao Senhor, que não vou desistir desse caminho jamais. Muitas ofertas já me foram feitas no caminhar com Deus, para que eu desistisse, para que eu parasse. Muitas angústias já tomaram conta do meu coração, muitas pressões e opressões já vieram sobre a minha vida, para que eu desistisse, para que eu parasse, para que eu passasse para outro aquilo que Deus confiou a mim. O Senhor me deu talentos, e os talentos que o Senhor me deu, Ele quer de mim que eu devolva a Ele com juros,
muitos juros. Que esses talentos que Ele me deu, eu granjeio para Ele outros tantos. E até aqui tenho me ajudado o Senhor, e tem me colocado de pé, e tem me dado forças para resistir, tem me dado forças para continuar. Todos os dias uma nova luta, todos os dias uma nova batalha, mas o Senhor tem me dado forças, Ele tem cuidado de mim, Ele tem dado sustento dentro da minha casa, Ele tem dado sustento aos meus filhos, a minha esposa e a mim. Nada tem deixado faltar, porque há 8 anos eu sirvo. Há 5 anos eu não trabalho numa empresa, eu não deixo a igreja. Há 5 anos eu tenho me dedicado à obra de Deus, e Ele não deixou nunca faltar nada. E eu estou passando uma nova fase na minha vida, porque a nossa vida de crentes, ela é vivida fase após fase. Nós vamos subindo degraus. O Senhor Deus mostrou uma grande escada para o Jacó, e aquela escada todos nós temos que subir. Dia após dia nós temos que subir 1 ou 2 degraus. Se conseguimos subir 3, 4 no mesmo dia, vamos subir. E Ele me mostrou essa escada também, e eu tenho subido ela, e eu não volto nenhum degrau para trás. Mesmo que tentem me fazer voltar para trás, eu não volto para trás. O Senhor tem sustentado o meu lar, e agora é uma nova fase, onde Ele já declarou que eu e a minha família vamos continuar servindo a Ele, onde Ele já declarou que nada vai nos faltar. Uma nova fase em que mais íntimos nos tornaremos dEle, porque estamos aqui para isso, para conhecer mais a Deus. E quanto mais íntimos formos do Senhor, mais seremos a boca dEle sobre essa terra, mais as ovelhas dispersas poderão se reaproximar dEle e voltar a fazer parte do rebanho dEle, do qual eu sou um dos seus pastores, seus auxiliares. Não aqueles que abandonaram as suas ovelhas, mas aqueles que permanecem firmes e fiéis, mesmo diante das lutas. A você também está sendo confiado algo. Deus tem confiado também a você talentos. Alguns esperam que apenas eu multiplique sobre a terra. Alguns esperam que apenas eu seja a ferramenta-chave do reino de Deus neste rebanho e produza frutos. E eu queria decepcioná-los em dizer que não é apenas eu, mas você também. E que Deus espera de você que o talento que Ele confiou a você, você não o enterre. Você não o enterre. Ele chamou você para ser um agente multiplicador do reino dEle, comigo, com a igreja do Senhor, que se reúne aqui todas as terças e sextas e domingos, nas escolas dominical, nos cultos, nos trabalhos. Deus quer que você multiplique ao meu lado. Muitas vezes trabalhamos em desvantagem, porque o inimigo trabalha em unidade. Ele consegue trabalhar em unidade, e os seus subordinados todos se juntam para a prática do mal. E muitas batalhas eles vencem lá fora, destruindo vidas, roubando e matando-as. E algumas vezes estamos aqui em desvantagem, porque nem todos entendem que precisam viver em unidade, para trazermos de volta aqueles que estão perdidos, aqueles que um dia perderam o rumo, perderam o objetivo. Pela manhã ministrei que o pecado
é o desvio do objetivo. Fomos criados para Deus, para as boas obras de Deus, criados para que Deus seja conhecido através de cada um de nós, criados para que sejamos luz, para que onde quer que estejamos, para que onde quer que nos reunamos, sejamos luz. Onde trabalhamos, onde moramos, reunidos em família, devemos ser luz. Uma luz multiplicadora de mais luz. De mais luz. Somos o sal. Precisamos temperar o mundo com a alegria, temperar o mundo com a fé, com a coragem, com a esperança, com a palavra motivadora aos povos, para que eles entendam que há um Salvador que quer salvá-los, que quer trazê-los de volta. Você tem esse chamado, ser também um agente multiplicador ao meu lado, para que Cristo seja glorificado através da sua vida. A Bíblia diz na parábola, quando ele vai terminar a parábola, no versículo 14, aleluia, Jesus. O verso 13 e o verso 14 da parábola, Mateus 18. Aleluia, Senhor. E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Ele confere nessa parábola uma responsabilidade à igreja, não aos que estão fracos, não aos que estão dispersos, mas aos que estão fortes, aos que estão determinados a não desistir jamais desse caminhar. Ele confere a estes uma responsabilidade, que nenhum dos meus pequeninos se perca. A parábola diz que quando aquele pastor, ele encontra a ovelha perdida e atrás de volta, ele fica mais feliz com ela do que com as 99 que nunca se perderam. E da mesma maneira nós precisamos agir entre nós como igreja. Existe muitas vezes os ciúmes entre irmãos, muitas vezes um ciúme sem necessidade entre os irmãos. Às vezes enciumam de uma outra pessoa, porque esta pessoa se aproxima um pouco mais desse ou daquele, e dá uma impressão que aquela pessoa é mais amada, e aí essa pessoa fica enciumada, e aí quer desanimar, e quer parar, achando que não é amada. Nós não estamos mais perdidos, nós não estamos mais desgarrados, nós agora estamos dentro do aprisco de Jesus Cristo, somos ovelhas do seu pasto, do seu rebanho, e não precisamos ter ciúmes uns dos outros, não precisamos ficar invejando uns aos outros, porque agora nós já somos totalmente libertos, somos salvos, somos restaurados, e precisamos glorificar, exaltar o nome do Senhor, e nos preocupar com as ovelhas que ainda estão desgarradas, trazê-las de volta. E quando esta voltar, nós precisamos fazer o que o Pai falou, não deixar que ela se perca. Quanto mais amor você der a estas ovelhas, mais ela vai se fortalecer de Deus, para não
se desgarrar outra vez. Quanto mais amor você insistir em dar, mais estas pessoas se sentirão amadas e se fortalecerão na rocha, que é Jesus. O amor é o combustível que nos faz caminhar para Deus. A fé foi criada por causa do amor. Por causa do amor que Deus tem por nós. Ele criou a fé e a enxertou no nosso coração, para que nós aprendamos a amar. Sem fé não conseguimos amar de verdade. Sem fé não conseguimos perdoar de verdade. Sem a fé nós não conseguimos abraçar as pessoas que nos ferem. Sem fé nós não conseguimos caminhar de volta para Deus. O amor é o maior dom de Deus, e ele está derramado entre a igreja. Por isso Jesus fala: olha, se vocês se amarem uns aos outros, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Por quê, hein? Por que Jesus falou isso? Porque o amor maior de Deus está derramado entre a igreja, sobre a igreja. Sobre a igreja. Você não encontra esse amor lá fora. Você não encontra esse amor entre as pessoas comuns que ainda não são salvas, porque elas ainda estão deturpadas pelo pecado. Elas ainda estão dominadas pelo pecado, aprisionadas. Elas não conseguem viver este amor ainda. Este amor foi conferido aos discípulos de Jesus, não só aos 12, mas a todos os discípulos que esses 12 multiplicaram sobre a terra. Nós somos multiplicados desde os apóstolos, e continuamos a multiplicar, e não podemos parar de multiplicar discípulos de Jesus sobre essa terra. Mas isso só é possível quando o amor de Deus é vivido. Isso só é possível quando o amor de Deus reina em nossas vidas, reina em nossos corações. Eu não consigo entender, eu não sei, eu não me sinto feliz em dizer algo como o que eu vou dizer. Estou num nível superior ao de muitos dos meus irmãos em Cristo. Eu não me sinto bem em dizer isso, porque queria eu que todos os demais já estivessem nesse mesmo nível comigo, porque então certamente essa igreja já estaria fazendo uma maior diferença sobre a terra. Mas é muito que eu lhes peça: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos imitar esse amor. Eu não consigo compreender como que pessoas dentro da igreja podem ficar com raiva uma da outra. Eu não consigo compreender como algumas pessoas dentro da igreja ficam sem se falar umas com as outras. Eu não consigo compreender como uma pessoa pode levar mais em conta um sentimento humano do que o sentimento de Jesus na cruz do Calvário, quando Ele nos perdoou de todos os pecados cometidos nessa terra. Eu não consigo entender que o sentimento humano ainda domine a alma humana, porque é uma virtude dada para todos. Essa virtude foi dada por Jesus a todos. Amar, perdoar, relevar, cooperar, trabalhar lado a lado, não levar em conta os pecados uns dos outros, mas suportar uns aos outros num verdadeiro amor. Eu não consigo compreender que ainda há pessoas que não consigam viver dessa maneira. Talvez alguns digam: o senhor consegue porque o senhor já está há tantos anos no Evangelho, então o senhor já atingiu esse nível por tantos anos que o senhor está no Evangelho.
Mas se nós formos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver homens que no momento da conversão já atingiram esse nível espiritual. Mulheres que no momento da conversão, poucos dias andando com Cristo, conseguiram atingir esse nível espiritual, de amar e perdoar e não guardar ressentimento, não guardar mágoa, não guardar nada que o atrapalhe no convívio com este irmão, com esta irmã, no aprisco de Jesus. Nós somos ovelhas de Jesus, saradas, resgatadas das trevas, e Ele nos resgatou porque nos ama. Existe uma outra parábola que eu vou ter que mencionar, no mesmo capítulo, no verso 23, fala Jesus conosco. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. O reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Este rei é o Todo-Poderoso Deus na parábola. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Tem misericórdia de mim, ó rei, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Prossegue. Então o seu conservo caiu de joelhos. Eu pedi para pular, pulou um, né? O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. E aí o 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha, note que ele devia uma grande quantidade de prata ao rei. Uma grande quantidade. Um dinheiro que certamente ele trabalharia a vida inteira e não conseguiria pagar. E ele foi perdoado dessa dívida maior. E agora ele se depara com o seu conservo, aquele que o servia, aquele que era seu empregado. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma dívida bem menor. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, pegou no pescoço dele mesmo, dizendo: pague-me o que me deve. Note que o conservo vai usar as mesmas palavras que ele usou para o rei. Então o seu conservo caiu de joelhos, da mesma maneira, e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Verso seguinte. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Dá uma paradinha, nós vamos prosseguir. Um mundo de injustiça. Fui perdoado de uma grande dívida e não quero perdoar o meu irmão por uma dívida menor. Dívida de pecado. Não é de dinheiro não, é de pecado. Eu cometi delitos muito mais graves do que o meu irmão. E fui perdoado pelo Senhor quando lhe implorei o perdão. E agora eu não quero perdoar o perdão do meu irmão, que deve menos. Deve menos porque ele deve para mim, não deve para Deus. Eu devia para Deus. Tinha um mundaréu de pecados sobre mim. E o Senhor me resgatou das trevas. O Senhor me tirou das mãos do maligno, quando eu me arrependi dos meus pecados.
Quando eu me arrependi dos meus pecados, a minha dívida foi paga na cruz do Calvário. E eu estou livre. Totalmente livre. Mas agora, um irmão meu está me pedindo perdão e eu não quero perdoá-lo. Está tentando se achegar a mim e eu não quero nada com ele. Isso chama-se injustiça. Eu não posso ser participante da graça de Deus. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, com cada um de nós aqui hoje. Eu não posso ser participante da graça de Deus, porque me arrependi dos meus pecados, eles foram pagos lá na cruz do Calvário, eu participei então da graça, mas agora eu não quero agir com a mesma justiça com o meu irmão, perdoando-o. Eu não quero agir com a mesma compaixão pela qual me foi feita, perdoando meu irmão, eu não quero. Jesus é Jesus, Ele veio para isso, que o Senhor o perdoe, eu não. Verdadeiramente ele vai ser perdoado, arrependendo-se, buscando ao Senhor, será perdoado. E você? E eu? Eu não quero perdoá-lo. Isso é para Deus. Tá bom, é para Deus. Eu não vou perdoar. Não sinto ainda. Pode ser que amanhã eu faça, mas hoje não. Eu deixei de ser participante da graça de Deus. E cuidado, pode não haver tempo para mim voltar para a graça de Deus. Eu vou esperar sentir primeiro, eu vou esperar o meu coração, e pode ser que eu não volte, porque o diabo trabalha insistentemente, incansavelmente. Quando eu decido não perdoar alguém, quando eu decido não perdoar uma pessoa, o diabo vai tomar isso como uma grande obra dele, e vai insistir comigo, e vai me mostrar mais defeitos dessa pessoa. Quanto mais agora eu tentar me aproximar dele e perdoá-lo, eu não quero mais, não dá mesmo, não tem jeito, porque o diabo me coloca mais defeitos dele aos meus olhos, o diabo mostra mais coisas erradas que essa pessoa fez aos meus olhos, então cada vez mais eu estou distante da graça de Deus, e pode ser que eu não consiga voltar, então eu preciso perdoar imediatamente, e abraçar, e voltar a caminhar do lado dessa pessoa, voltar a caminhar do lado desse irmão, dessa irmã. Eu não perdoo o pastor, mas agora eu entendi, eu preciso perdoar o pastor, e vou caminhar ao lado dele outra vez. Eu não perdoo a pastora, mas agora eu entendi, o Senhor está falando, eu fui perdoado por pecados maiores. Todo o ouro e toda a prata desta terra não podia pagar pela minha alma, e Jesus decidiu pagar por ela. E agora eu não quero perdoar uma dívida tão pequena que o meu irmão tem comigo? Eu não quero perdoar uma dívida tão pequena que a minha irmã tem comigo? Se ele pagou pela minha alma, percebe? Eu estou deixando de ser participante da graça de Deus. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando eu decido não perdoar alguém e voltar a caminhar do seu lado, eu estou lançando essa pessoa na prisão. Eu estou encarcerando essa pessoa. E não é isso que Deus espera de mim. Ele não tem mais crédito comigo, e não é isso que Deus espera de mim. Amém, igreja? Mas ele não quis. Verso 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Quando os anjos de Deus viram as atitudes dessa pessoa, voltaram ao Todo-Poderoso Deus e disseram: o Senhor perdoou ele?
mas ele não quer perdoar o seu conservo. O Senhor perdoou ele daquela grandiosa dívida, mas ele não quer perdoar a sua esposa. Ele não quer perdoar ela não quer perdoar o marido, não quer perdoar o filho, não quer perdoar o irmão, não quer perdoar o amigo. Ele não quer. Verso 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida lá na cruz do Calvário, porque você se arrependeu me implorando. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Você também não deveria perdoar o seu irmão, a sua irmã, como eu perdoei você? Por que não perdoas? Porque Senhor, isso não é para mim, isso é para o Senhor que sabe todas as coisas e conhece todos. Não, servo mau, lhe dei o dom do amor também. Eu te dei o dom do amor, eu te dei. O meu Espírito habita em você. Você tem capacidade para perdoar. Você tem capacidade para voltar a andar ao lado do seu irmão, da sua irmã. Você tem capacidade porque eu te dei. Passa por cima do seu próprio sentimento. Porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Os teus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos também. E eu te chamei para andar em meus pensamentos. Eu te chamei para andar nos meus caminhos, mais altos do que os seus. Renuncie-se a si mesmo e pratique o amor de Deus. Pratique o amor de Deus. Se uma ovelha se desgarrar do rebanho por sua culpa, haverá danos no reino de Deus. E eu terei que acertar contas com Deus. Você terá que acertar. Mas se você trouxer ela de volta, haverá festa no reino de Deus por mais um que se arrependeu e está ao seu lado caminhando. Haverá festa. Pois assim é o Senhor, não querendo que nenhum dos seus pequeninos se perca. Amém? Não tenha ciúmes, não inveje. O que Deus tem para ele, às vezes não é o que Ele tem para você. Espera ver o teu tempo, pois Deus tem para você também. Deus tem para mim também. Deus tem para todos nós. Pois o seu reino é formidavelmente repleto das boas dádivas do Senhor. E Ele quer distribuir essas dádivas entre os seus. Estenda suas mãos para receber de Deus. Perdoe. Nós precisamos edificar um reino forte para Deus nessa terra. Nós estamos numa construção. Diga para o seu irmão, eu e você somos pedreiros nesta obra. Diga aí, alguns de nós somos serventes. Pedreiro talvez seja o pastor, né? E os obreiros. E os serventes são os cooperadores. Mas no geral, todos nós somos serventes. E estamos numa grande obra, precisamos edificá-la. Colocar sobre o alicerce massa, tijolo. Massa, tijolo. Massa, tijolo. E não pode fazer parede como eu fiz uma vez aí com o pastor Antônio e com o Fernando. E teve que passar a textura na parede para ela não aparecer que está torta. Nós não podemos construir uma edificação torta. Temos que ser bons de prumo. Colocar o prumo e ele tem que descer retinho assim, rente à parede, de cima a baixo.
bons edificadores para o reino de Deus. Se constrói uma parede aplumada com amor, com perdão, com fé, com alegria, com muito de Deus em nós. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu não seria absolutamente nada. O amor é maior. Vivamos este amor, igreja, é possível. Vivamos esse amor. É possível. Não podemos ser como o credor incompassivo, que foi perdoado da sua grande dívida e não quis perdoar o seu irmão. Nós temos que perdoar, não importa o tamanho do mal que nos foi feito. Jesus disse: Pai, eles não sabem o que fazem, nós temos que olhar dessa maneira. Eles não sabem o que estão fazendo hoje, por isso eu os perdoo. Quando eu entendo que eles não sabem o que fazem hoje, eu sei que amanhã eles serão esclarecidos e se arrependerão, e eu estarei de braços abertos para abraçá-los. Eu nunca vou dar as costas para ele. Estou falando de nós, igreja. Eu nunca vou dar as costas para ninguém. Nunca. Porque o amor de Deus habita em mim. O amor de Deus habita em mim. Habita em mim. Habita no seu coração. Habita na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. O amor de Deus habita em nós. Dá lugar a esse amor. Dá lugar a esse amor. Esse ano é o ano da igreja do Senhor fazer a diferença na terra. Amém? Não estamos atrás de bens terrenos, estamos atrás dos bens celestes, dos bens da nossa nova pátria, o reino dos céus. Então nós não vamos nos importar com pequenas coisas mais. Eu só vou me importar com as grandes. E todas as grandes estão no reino de Deus, então é só com elas que eu vou me importar. As pequenas são as da terra, as grandes são as do reino de Deus. E é com essas que eu vou me importar. Amém, igreja? Não ciúme o teu irmão, porque talvez ele tenha alcançado algo primeiro do que você. Não fique enciumado com tua irmã, porque talvez ela tenha recebido algo de Deus primeiro do que você. Pois o Senhor nos ama todos de igual modo. E no tempo de Deus Ele dá a quem Ele quer, como Ele quer. Então vamos aguardar a nossa vez. Contanto que vivamos em amor. Sabe, eu cheguei ao nível de que nada mais nessa terra me importa, a não ser as almas que eu preciso conquistar para Cristo, a não ser a minha família que eu preciso manter unida em Cristo, a não ser a minha família que eu tenho que manter unida em Cristo. As demais coisas são coisas vãs, passageiras, e a gente vai se virando como dá, como Deus vai acrescentando, a gente vai se virando, caminhando passo por passo, vivendo dia por dia. Eu só penso em fazer a vontade de Deus, fazer o querer de Deus, em todo o tempo. Pense assim comigo, pense assim comigo, tome também essa decisão. A minha família foi criada por Deus para o seu louvor. Ame sua família. O meu lar foi dado a mim para o louvor do Senhor. Trabalhe para que o seu lar louve ao Senhor. Trabalhe para que o seu lar adore ao Senhor. Trabalhe para que o seu lar glorifique ao Senhor. A minha igreja foi dada a mim para que eu louve ao Senhor. Você é igreja comigo, eu sou igreja com você. Nos foi dado esse presente para que nós louvemos ao Senhor, para que nós glorifiquemos ao Senhor, para que nós não percamos nenhum dos pequeninos dados ao Senhor. Nenhum dos escolhidos pode se perder. É trabalho meu e é trabalho seu mantê-los ao nosso lado, junto conosco.
Amém? Glorifiquemos a Deus. Glorifiquemos a Deus. Aleluia. Dentro disso, eu vou encaixar algo que talvez para muitos seja pequeno, mas para nós é grande. Glorifica o reino de Deus. Cadê a Luciene? Você preparou os nomes? Eu queria que os nomes... Pode pôr. Amar a Deus sem esperar recompensa humana. Amém? Ei, você, não espere recompensa minha. Oh, eu fiz e o pastor não viu. Poxa, eu estou dando o meu melhor e o pastor não está vendo. Não espere recompensa minha. Eu sou falho e pecador. Eu ainda peco. Espere recompensa do Senhor, porque Ele já está preparando para te dar. Amém? Amém? Você não precisa de mim para cumprir o teu chamado. Num sentido, literal, você não precisa de mim para cumprir o teu chamado. Você só precisa caminhar ao meu lado e cumprir o teu chamado. Amém? Você não precisa do meu reconhecimento e da minha recompensa a você. Você precisa do Senhor e da recompensa dEle. Assim como eu também. Preciso e dependo dEle. Eu só preciso que você ande ao meu lado, que você caminhe ao meu lado, que estejamos juntos, unidos. Eu me lembro muito bem de uma música que eu ouvia quando era criança, naquela TV de 20 polegadas, preto e branco, de válvulas, não é? Demorava meia hora para ela mostrar a imagem, ela esquentava a válvula para depois mostrar a imagem, mas o som já saía, e eu ligava a televisão quando chegava a época de fim de ano, e eu ouvia aquela musiquinha, neste ano... Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Essa música é bonita. Essa música eu carrego no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão, esse é o meu lema. Nós somos amigos de Jesus. Ele nos chamou amigo, Ele falou, vocês que fazem o meu querer, a minha vontade, vocês são meus amigos. Deem as mãos nessa caminhada. Deem as mãos. Vivam o verdadeiro amor do Rei, porque assim a terra vai saber que nós somos dele. Assim a terra vai saber que nós pertencemos a Ele, a Jesus, o Cristo, Filho do Altíssimo Deus. Amém? Estou feliz. Deus me deu um presente. Deus me deu um presente, uma oportunidade de fazer algo que eu ainda não fiz. Com a igreja, é claro. Com a igreja. Nos reunimos ontem para trabalhar juntos. Aqueles que puderam, estiveram conosco. Muitos outros estão conosco financeiramente, abençoando. Começamos a obra na casa do nosso irmão José. Começamos a obra lá, unidos, as irmãs foram chegando pouco a pouco, os irmãos pouco a pouco, e já foram colocando a mão na massa, e começaram a trabalhar, e a casa já está diferente,
quando todos trabalham dentro de um mesmo propósito, se atinge o objetivo deste propósito mais rápido. E eu quero usar este trecho da mensagem para que nós entendamos que isso é edificar o reino de Deus em unidade. Amém? Dá para pôr, Lu? As fotos já. Depois a gente põe os nomes. Tá fácil? Tá bom, então põe os nomes enquanto você termina o resto. Amém? Oh, glórias ao Senhor. Ontem estava com a gente lá o Alain, o José, o Joaquim, a Paula, a Valquíria, a Luciene, o Afonso, a Regina, o Ellison com E, não é com H, amém? O Juliano, a Bárbara, o Marcos, a Fátima, a Patrícia Elaine. Faltou mais alguém, gente? Quem? A Regina está aqui. Ontem, se alguém identificou que faltou alguém, aí falei para a Luciane por lá. Nos unimos lá numa grande festa. Você já viu festa? Trabalhar é festa? É festa. Porque estávamos trabalhando para o reino de Deus. Estávamos trabalhando para o reino de Deus. Mudou muita coisa já lá na casa do nosso irmão. Já mudou bastante lá. Amém? E vai mudar mais, porque nós não vamos parar. E eu espero outra grande equipe, além dos mesmos, mais pessoas se unindo a nós no próximo sábado. No próximo sábado nós vamos trabalhar de novo lá. E a cada sábado vamos trabalhar até terminarmos aquela obra. E que nós tiremos uma grande lição para o mundo espiritual, nesta obra material e física. Que nós tiremos uma grande lição, de que quando nós estamos juntos, tudo se torna possível. Ei, você tem ouvido dizer que Deus é Deus dos impossíveis. Você tem acompanhado a palavra de Deus, onde está declarado que Deus é o Deus dos impossíveis. E eu declaro para você que Deus faz o impossível quando nós estamos unidos nos mesmos propósitos. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos lado a lado, quando nós estamos trabalhando lado a lado juntos, sem críticas, sem botar defeito num, botar defeito no outro, fechar a cara para esse, fechar a cara para o outro, querer ser melhor que esse, querer ser melhor que aquele. Não, unidos. Sabe o que é unidos? É quando tudo pronto. Dentro do saco de feijão está tudo unido. É uma coisa só. Você vai lá no mercado, passa esse pacote no caixa, eles cobram um pacote de feijão, e não vários grãos. Eles cobram um pacote. Por quê? Porque aqui é um pacote. A igreja tem que ser isso, ó. Uma unidade. Uma unidade. Somos muitos membros de um mesmo corpo, então nós somos um. Somos um. E quando nós entendemos isso e trabalhamos em unidade, nós alcançamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém? Como nós cantamos aqui uma vez, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim, juntos. Tem um desenho que a minha filha assiste, que eles se unem e falam, juntos nós somos demais. Peixonauta. Eu sei. Juntos nós somos demais. Juntos nós somos mais. Não tem para Satanás, não tem para o diabo, porque Cristo habita num corpo, e o corpo é a igreja. Ele é a cabeça deste corpo, e o corpo é a igreja. Sou eu, é você, somos nós. Amém, igreja?
somos a igreja, somos o corpo de Jesus. Então nós somos todos participantes da mesma graça. Perdoe o seu irmão e volte a caminhar do lado dele. Perdoe e volte a caminhar lado a lado. Juntem-se a mim. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Fique de pé. Quantos aqui já passaram pela fase do exército e fizeram o juramento da bandeira? Os homens, né? Porque as mulheres não fazem. Todos nós fizemos um juramento um dia. A nossa pátria chamada Brasil. Lembram disso? Quantos fariam um juramento hoje? Dizendo: em nome de Jesus, eu prometo que vou me esforçar com todas as forças da minha alma para não perder nenhuma das ovelhas deste aprisco. Eu prometo lutar em perdoar todas as vezes que o inimigo colocar algo entre eu e meu irmão para que o diabo seja exaltado. Eu prometo me esforçar para perdoar, para amar, se o meu irmão não entender que era o diabo trabalhando em nosso meio. Eu prometo me esforçar para continuar abraçando o meu irmão, abraçando a minha irmã. Eu prometo orar por este irmão, por esta irmã, por esta igreja, por este povo, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Você tem agora essa oportunidade de fazer este juramento, declarar: eu prometo que vou viver para Deus, e nas minhas fraquezas clamarei ao Senhor e Ele me ajudará. Porque alguns falam: não vou prometer não, porque eu acho que prometer é uma coisa muito séria, depois vai que eu não cumpro. Eu prometo, e nas minhas fraquezas o Senhor me ajudará a continuar firme na minha promessa. Amém, igreja? Então comece a orar e falar com Deus que você está sendo participante da graça, e promete que vai lutar pela graça, vai lutar para que essa graça seja cada dia mais que abundante sobre você e sobre a vida do seu irmão, porque determinou viver em unidade, como um só corpo. Diga ao Senhor: ó Pai soberano, Deus eterno, Deus glorioso, nós nos comprometemos com o Teu reino, nos comprometemos a sermos os trabalhadores do Teu reino, nos comprometemos a sermos, meu Pai, os ceifeiros do Teu reino, nos comprometemos, meu Pai, a ser, meu Pai, aqueles que plantam a boa semente, e aqueles que lutam para fazer a boa colheita, meu Pai, para o louvor da Tua glória. Nós nos comprometemos aqui, Senhor, a caminhar em vitória para o Teu reino, para o Teu louvor, Pai. Ó Senhor, ainda que eu seja derrotado na carne, não serei derrotado no Espírito, porque o Senhor será glorificado em Espírito todos os dias do meu viver nesta terra. Pai santo, Pai soberano, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Senhor, fortalece este corpo, fortalece esta unidade, fortalece, Senhor, esta unidade de irmãos, esta unidade, meu Pai, de homens e mulheres, meu Pai, que louvam, que glorificam, que exaltam o Teu nome, que carregam em si um tesouro maravilhoso, que é o Espírito Santo, que é o Senhor habitando em nós. Ó Deus eterno, nós prometemos, Senhor, andarmos lado a lado uns com os outros. Diga, igreja: eu prometo andar lado a lado com meus irmãos, eu prometo andar lado a lado com as minhas irmãs, eu prometo andar lado a lado com o pastor Marcos, eu prometo andar lado a lado com esta equipe de obreiros, eu prometo andar lado a lado com todo o povo que exalta e glorifica o Teu nome. Eu prometo, Senhor, na hora, Senhor, da aflição, perdoar o meu irmão. Eu prometo, Senhor,
Senhor, na hora do confronto, na hora do desentendimento, ser espiritual e perdoar o meu irmão, e ser também, meu Pai, humilde, para pedir o perdão ao meu irmão, para pedir o perdão à minha irmã, em o nome de Jesus, Todo-Poderoso Deus, que o perdão seja mútuo entre o povo, porque só os perdoados podem herdar o teu reino, só os perdoados podem entrar na eternidade. Nós nos perdoamos uns aos outros, por amor a ti, e por amor a eles, do Senhor, nos abraçando outra vez, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, diga amém, aplaude ao Senhor. Que seja verdadeiro o abraço, que seja um abraço verdadeiro, amém? Que seja um perdão real. Tome o seu assento. Que seja um perdão real. Que você não vá para casa sem abraçar essa pessoa e dizer para ela: estamos juntos nessa caminhada. Somos corpo, o corpo de Jesus. Amém? Aleluia. Conseguiu? Põe. Tiago, apaga essa luz aqui para nós, aqui na tomada. Apaga um pouco mais das luzes aí atrás, por favor. Vamos ver lá o antes e o depois da primeira fase, na casa do nosso irmão José. Amém? Vamos ver, pode apagar todas as luzes aí, vamos ficar no escuro. Vamos ficar as luzes, ao reflexo das luzes azuis. Aleluia, Jesus. Vamos esperar ela colocar lá e a gente vai ver o antes e o depois. A primeira fase. Glória a Deus. Enquanto isso, nossa semana permanece como as demais. Terça, 20 horas. Sexta, 20 horas. Terça, culto da sabedoria. Sexta-feira, culto da voz que liberta. Opa, sexta-feira, aniversário da igreja. Sábado, aniversário da igreja. Domingo, aniversário da igreja. Amém, igreja linda? Aleluia. Não dá para ampliar, né? Olha só, essa é a casa antes. Essa foto está de lado aí, tiraram ela deitada. Não está muito nítida, né? Mas deu para ver. Isso passa mais uma vez devagar. Essa é a garagem. É a garagem. Ou era pelo menos, né? Até esse momento. Passou toda já? Agora vamos no depois. Você não está conseguindo? Então volta as luzes e consiga. Amém? Essa é a casa antes. Tá certo? O seu José mora só, né? E por muito tempo, e assim, eu peço assim a permissão do seu José de falar algumas coisas. Amém, seu José? Hã? Meu celular está aqui. Houve um momento em que o seu José pegou um frasco pequeno, enrolado num plástico, e ele mostrou isso para mim, e disse: pastor, o senhor está vendo isso aqui?
Isto aqui foi algo que eu quase usei para deixar de viver. Era um frasquinho com chumbinho. Sabe o que é chumbinho, né? O veneno que o rato come aqui já morre ali, né? O veneno que muitas pessoas já usaram para o suicídio. É um veneno fatal. E o seu José, dentro da casa, da forma em que aquela casa estava, falou que pensou em ter feito aquilo. Por um momento ou outros momentos mais, ele pensou em tirar sua própria vida. Mas Jesus nunca chega atrasado. Amém? Nunca chega atrasado. E o seu José foi resgatado a tempo. E ele está conosco agora no reino de Deus. Ele é um dos servos, um dos filhos ao nosso lado. E a gente olhava para a situação da casa e a gente bem entendia que realmente tudo era propício para que ele tivesse feito isso. Mas o Senhor Jesus não permitiu. Porque o Senhor Jesus, antes da criação desse mundo, já tinha o seu José no coração dele. Esse é meu. E ninguém vai tirar de mim o que é meu. Amém, igreja? E nós jogamos fora aquele mal, juntamente com todas as tranqueiras que estavam ali, atrasando a vida do nosso irmão, impedindo a vida do nosso irmão. E uma coisa muito positiva é que ele tem uma vizinha fofoqueira, glória a Deus. Então uma vizinha bem fofoqueira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fofoqueira, xereta, curiosa, graças a Deus, porque ela foi lá e começou a falar com a Paula, e a Paula falou ser neta, né, da falecida, como é que chama? Luzia, né? Neta da Luzia, falecida, que já morou naquela casa. E ela falou, nossa, eu sou sobrinha do seu José. Ele tem família, eu sou sobrinha do seu José, e nós somos da igreja que ele vai. É mesmo? Vocês são daquela, e todo mundo aqui é daquela igreja, da igreja que ele vai? Sim, é todo mundo. E a senhora não quer ir lá fazer uma visita, estar com a gente nessa igreja? Então, graças a Deus, ela é fofoqueira, porque aquela rua toda vai saber que quem está lá reformando aquela casa é a família em Cristo do nosso irmão José. Amém? A igreja tem que fazer a diferença, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A igreja tem que fazer a diferença. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aquele povo lá, todo mundo sabe a situação que o seu José estava naquela casa. Todo mundo passava lá e só de olhar na garagem já sabia como é que estava lá dentro da casa. E todo mundo estava sabendo que ele estava indo numa igreja evangélica. Todo mundo estava sabendo que ele estava aí louvando a um Deus Todo-Poderoso. Mas com certeza essas pessoas deviam falar, se existisse mesmo, se os crentes realmente fossem de Deus, essa casa dele não estava do jeito que está, né? Não estaria largado do jeito que ele está largado. Pois ontem nós tapamos a boca de Satanás, em nome de Jesus. E todos agora sabem que o seu José serve a um Deus de amor, a um Deus vivo, a um Deus que pode todas as coisas. E nós não vamos sossegar até o dia do churrasco no quintal, nos fundos. Viu, seu José? Até o dia que nós vamos terminar, fazer um churrasco lá naquele fundo lá. Vem cá falar, em nome de Jesus. As crianças, glória a Deus, tá? Ele tem um vizinho maravilhoso do lado dele, e eu tenho certeza que aquele vizinho ainda vai vir fazer uma visita para nós, que chegou e nos serviu com água geladinha, e falou para nós assim, o que vocês precisarem, pode bater aqui na minha casa, aqui, que eu estou aqui para ajudar vocês, né? É um dos nossos, com certeza. Fala, seu José. Não dá para falar, oh meu Deus. Oh Jesus, obrigado, Deus, pela vida do teu filho, Pai. Em nome de Jesus. Não sei se devo falar isso, mas vou falar. Muita gente fala de cores, falam de negros.
esse vizinho que acabou de dizer agora é o melhor vizinho, só tem ele, esse vizinho ali. Porque o resto, o senhor percebeu o que ela falou, e o que ela estava pensando? Que eu ia embora, Exatamente. que vocês estavam me levando embora. Passaram lá tentando comprar o terreno ontem. Faz Queriam comprar a casa. Faz tempo que ela quer comprar casa, faz muito tempo. Eu fui mais humilhado, não vou contar tudo que ela fez, não. Só fui muito humilhado por ela, outro vizinho do fundo. Muitas coisas que eu tinha me levaram, entraram no quintal, roubaram. Você conhece torrador de café? Torrador. Moinho de moer café, eu tinha tudo isso em casa, que era da minha mãe. Pulou o muro, levou embora. Minha mãe tinha uma orquídea, não sei se alguém conhece, ela é um globo. Só floresce em novembro, em finados. Tinha 4 naquele vaso. Ela tinha um amigo dela lá. Ela, assim, não simplificar o sujo falando mal lavado, né? Menos esse vizinho. Esses que conhecem é uma bênção de Deus. Eles pertencem a outra igreja lá, mas eles vão um dia vir aqui. Ele pulou o muro com a mando dela, levou embora também, não discuti com ela. Faça bom proveito, que Deus a abençoe. No quintal que você fotografou, tinha de tudo. Ainda tem jurubeba, tinha pé de abacate, pé de manga estourada ainda, tinha uma horta, limão ainda tem lá. Pastora viu. E tinha bucha de metro, tinha de tudo, tinha tudo lá dentro, mas eu não conseguia, não absorvia nada, não conseguia nada. O que eu fiz? Cortei tudo. Cortei várias vezes, eu vi ela própria. Chegaram roubaram a minha. Quando começou a abrir as juntas provisórias, eu ganhei 3 tartaruguinhas novinhas, criei até essa idade, 33 anos de idade elas tinham, roubaram também. E nesse momento, eu estava conversando com a pastora Fátima, a hora que ela foi lá. O que ela disse, pastora? O lixo que está no fundo lá, né? Os vizinhos jogam o lixo aí. Aí eu fiquei nervoso e falei, para por aí, que eu não quero contar mais a vida dela, não quero contar. A pastora estava ao meu lado. Aí ela saiu, foi embora. Foi de intrusa lá, ninguém a convidou. Todos estavam lá para trabalhar para Jesus, não para mim, para Jesus. Não para mim. E Jesus mandou essas pessoas, além dos que trabalhos braçais, além dos que contribuíram em dinheiro, estão contribuindo para o telhado, que vai ser sábado, não é, pastor? Sim. Sábado. Então, inclusive esse pé de abacate, tanto que eu não penso em mim, eu penso nos outros. Esse pé é aqueles abacate grande, cresceu, nasceu lá, eu deixei naquela época. Os abacates começaram a crescer, caiu no vizinho. Eu olhei e falei, não está certo isso. Cortei o pé. Por quê? Para não prejudicar o vizinho, que vai quebrar o telhado dele. Então, é isso aí. Eu não quero prejudicar ninguém, eu quero ajudar. Amém. Inclusive o pastor, isso eu vou contar. Né? Às vezes, não, muitos falaram aí. A Paula, o motorista, como chama ele? Holanda. Você tem que ir na Kombi. Eu falei, meu Deus, porque lá no Heliópolis tem várias pessoas que pagam condução, que vendem condução, são 2 conduções cada um. Isso aí, que eu tinha que ir na Kombi. Eu não pago condução. Eu, usando a Kombi, vou tirar lugar de um irmão que talvez nem possa pagar a condução. Por isso que eu não fui. Agora estou indo de ônibus, porque, graças a Deus, reunimos, compramos o ônibus. Amém. Graças a Deus. E vai ter mais coisas boas aqui ainda, em nome de Jesus. Vai ter mais coisas boas ainda. Amém. Então, irmãos, é isso que está acontecendo. Estava acontecendo e já começou a melhorar. Eu agradeço em nome de Jesus a todos que estiveram lá. Eles viram a minha situação. Os que estiveram lá, do jeito que vocês estão me vendo aqui, estava pior lá. Era sentado, tem que sentar de pé um pouco. Aqui ainda é pior, porque eu tenho lá em casa eu deitava.
que a minha situação não está, graças a Deus, Ele vai estar cuidando de mim e vai melhorar bem ainda, em nome de Jesus. Então, mas é isso. Na hora lá, o que eu falei? Eu ia me estourar aquela hora, pastor. Falei, não, nada de